desacreditou em Deus. Olha o risco que nós corremos. Olha o risco, o erro que o profeta cometeu, que todos nós temos a inclinação para cometer. Ai meu Deus, a irmãzinha me ficou balançando, e agora? Acho que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, senão eu vou cair. O profeta desacreditou de Deus. E aí a gente vai procurar entender esse desacreditar. Se auto-satisfazendo. Isso mesmo. No momento que eu desacredito de Deus, eu passo a satisfazer a mim. Deus quer que eu vá para Nínive. Eu não quero ir para Nínive. Eu sei que Deus quer que eu vá para Nínive, mas eu não quero. Então eu passo a me autossatisfazer. Eu viro as costas para Deus. Imagina Deus fala assim: vamos, Jonas. Eu virei as costas para Deus. Eu estou me autossatisfazendo. E sobre os meus ombros, preste atenção. E sobre os meus ombros tem uma mala de razões. Por que você não vai, profeta, para Nínive? O senhor quer saber? Tem certeza? Espera aí. Vou começar por esse aqui, tá? E aí tira uma lista de razões. Dá para entender? Você consegue entender isso? Disposição para fugir. Nós não caminhamos com Deus se o nosso coração estiver na terra. Nós não caminhamos com Deus, preste atenção, nós não caminhamos com Deus se o nosso coração estiver pegado à terra. Você consegue entender isso? Você só consegue andar com Deus se o teu coração estiver em Deus. Por quê? Porque a terra tem as suas razões. E quando a terra olha para as razões de Deus, a terra fala assim: isso é loucura. Isso é loucura. A minha sobrinha Vitória está aqui na igreja hoje. Ela foi para o monte. Os pais levaram ela para o monte. Estava chovendo, não estava? Frio, estava chovendo. Pois é, Deus permitiu que a Vitória ficasse conosco esses 2 dias. Depois do monte ela ficou conosco 2 dias. Ela está indo para casa hoje. Essa menina não tem nada, nem resfriado, nem febre, nada. Agora, se eu for olhar as circunstâncias, falar: esses crentes são loucos. Levar uma criança dessa no meio do mato, de chuva, de noite, tudo doido essa gente. Nós precisamos, lógico, nós precisamos cuidar sim do corpo, porque é tempo do Espírito Santo, mas nós precisamos entender, você precisa entender que se o teu coração está apegado às razões da terra, o teu coração tem que apegar às razões do reino. O teu coração tem que desapegar do que é terra, e o seu coração tem que se apegar ao que é reino, para que você comece a andar com Deus aqui na terra. Posso ouvir um amém? A palavra do Senhor diz que em certa ocasião Jesus começou a falar muito duro com as pessoas, a repreendê-las, a exortá-las, a edificá-las, mas de uma palavra muito dura. E o contexto desse trecho bíblico diz que todas as pessoas foram embora, só ficaram os seus 12. Só ficaram os seus 12. E Pedro levanta a voz quando Jesus fala para eles: falei com vocês não vão também embora? E aí quando Pedro fala assim: mas como que a gente vai embora? Se só o Senhor tem palavra de vida. Como fugir de Deus se só Deus tem palavra de vida? Como deixar de ir para Nínive, apesar de toda dificuldade, se só Deus tem palavra de vida?
O que nós precisamos entender? Desperta. O que você precisa entender? Fugir de Deus é ser abraçado pela morte, tanto física como espiritual. Tudo bem até aí? Vamos seguir. Leia comigo, versículo 4 ao 6. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Jonas está no barco, no mar. E fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus, com letra minúscula, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado nesse sono? Levanta-te, invoca ao teu Deus, com letra minúscula. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diga comigo: forte vento, grande tempestade. E a Bíblia fala que essa grande tempestade é ao ponto de despedaçar o navio, a ponto das pessoas perderem a vida. Digam comigo assim: a autossatisfação é passe livre para o inferno. Preste atenção. Como modelo, transmitimos aos nossos discípulos, família, o que nós temos. Vou tentar exemplificar. Se você está indo para Nínive, os seus discípulos estão vendo você andar com Deus. Os seus discípulos estão vendo aquilo que Deus está fazendo através da sua fé, da sua conduta, da sua vida. Se você estiver indo para Tarsis, os seus discípulos estão vendo o que está acontecendo. A sua família está vendo o que está acontecendo. Acho que a bateria vai aguentar se tirar. Quando você é modelo, no momento que você é modelo, você transmite aos seus discípulos, você transmite à sua família, você transmite às pessoas o que você tem. Consegue entender isso? A autossatisfação, ela é bipolar. Ora ela está muito lá em cima, ora ela está muito lá embaixo. Porque é uma questão humana, é instável. A pessoa que ela se autossatisfaz, ao momento que ela tem uma satisfação ilusória. Você está doido? Eu vou para Tarsis, aí eu vou resolver minha vida, porque lá eu vou fazer, eu vou acontecer. É ilusório. Porque está longe de Deus, não está indo para mim. De repente, toda essa coisa se torna uma amargura de espírito, um sono profundo, um isolamento. Está lá no porão. O que Jonas tinha nesse momento? O que o profeta do Senhor tinha? Mas é profeta, pastor, é profeta. Mas o que o profeta tinha nesse momento? Medo. Ele era profeta, mas ele tinha medo. E isso pode acontecer conosco. Tinha medo. Você só pode transferir o que você tem. Você só pode transferir o que você tem. Como é que o careca vai dizer que o cabelo arrepiou? Ele só pode transferir o que tem. O profeta deu para essas pessoas do navio medo, é o que ele tinha. Ele tinha medo de viver a missão dele, não importa, ele tinha uma mala de razões. O medo causa insuficiência. Daí vem o sono da morte, o sono profundo, a sociedade conhece como depressão. Os discípulos de Jonas não entendem o seu líder, ele está ali como um líder diante do barco. Imagine Deus olhando para o seu escolhido, chamado e escolhido, em que se dispôs a Deus, e Deus deu missão, quer dizer, um ungido, um homem ungido, e Deus fica olhando o seu escolhido sendo evangelizado, porque ele deveria estar sendo cuidado pelo profeta. O que você está fazendo aí, rapaz? Invoca a Deus aí,
É o discípulo falando com o profeta. E o profeta está lá em depressão, no sono, porque tem medo de viver aquilo que Deus colocou para ele. Invoca o teu Deus aí. E é engraçado que o discípulo, ele fala invoca o seu Deus, e no texto vem Deus minúsculo, porque o nosso Deus, Criador do céu e da terra, na Bíblia, ele vem com um D maiúsculo. Então, no máximo do entendimento daquela pessoa aquele paganismo de um Deus limitado. Até na hora dele falar assim, invoca Deus, é aquela coisa assim. E o profeta carrega dentro dele o que é Deus. Em vez de ele transmitir para as pessoas o que é Deus, ele está num profundo sono, angustiado, com medo. Porque se afastou, virou as costas para o Senhor. Dá para entender isso? Tudo bem até aí? Leia comigo o versículo 7. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Diga comigo assim, o perigo da adivinhação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito importante. E tem vários pontos importantes nessa palavra, mas tem alguns pontos que são fundamentais, e esse ponto é fundamental. Por quê? A adivinhação é a voz do diabo mostrando o estado espiritual. É a adivinhação. Por causa de quem que está acontecendo isso? Aí vem o carcará lá e fala assim, por causa dele. Aí a pessoa que tem adivinhação fala assim, eu estou vendo. É aquele homem que está dormindo no porão. O nome dele é Jonas. Ele é filho de Abitai. Ele é profeta do Deus Altíssimo. O diabo ele só mostra o estado espiritual. Ele é um adivinhador. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Satanás só mostra. Qual a diferença do verdadeiro profeta? Quando o profeta mostra, ele carrega consigo a autoridade para a execução. Se o profeta chegar e falar assim, vai morrer, morre. Se o profeta disser, se arrepende, é porque é a ressurreição. Quando o profeta fala assim, saia dessa situação. Quando o profeta fala assim, se foi feito algo para você, saia dessa situação. Se o profeta vê alguma coisa sendo levantada sobre a tua vida, ele vai abrir a palavra e falar assim, olha, você é cristão, e sobre a tua vida está escrito que não existe nenhum tipo de encantamento, macumbaria, feitiçaria que possa entrar dentro da sua casa. Amém. Porque você já carrega o sangue de Cristo. Essa historinha de cristão envolvido ou preso em laços do diabo, isso é história de adivinhador. Porque eu creio na palavra. Pastor, colocaram o teu nome na boca, não sei de quem. Não perdeu tempo. Eu creio na palavra. Sabe o que é isso? Deus ele mostra e muda. Jonas é o líder caído. Descobriram o causador. Aquele que tem a vida de Deus passa a ser na vida daquelas pessoas o causador da morte. Aquele que já tem vida com Deus, preste atenção. Tem muitos de nós aqui, se não todos. Aquele que já aceitou Jesus, vê se você se guarda. Aquele que já aceitou Jesus, aquele que já entregou a sua vida para Jesus, aquele que já fez uma oração dizendo assim, Senhor, estou aqui, faça de mim a sua vontade. Aquele que já foi ungido, aquele que já tem missão a executar por Deus, carrega o poder de vida. Carrega o poder de vida. E o que nós precisamos entender? Que Jonas, o líder caído, aquele que tem o poder de vida, estava causando a morte. Quase um suicida. Ele se entrega à morte. Ele torna-se um covarde. Ele morre diante da situação.
Para Nínive, não, Senhor. Não, me recorre, pelo amor de Deus, para mim. Ele morre diante da situação. Tudo por causa da sua autossatisfação. Eu consigo me virar sem Deus. Dá para entender isso? Eu consigo dar um jeito na minha vida sem Deus. Autossatisfação. Lembra? Até a missão, tudo bem. Aí ele se dispôs para desobedecer a Deus e a sua palavra. Qual a consequência? O homem foi atirado ao mar. E lá em Mateus, nós lemos que o Senhor diz, dando referência daquilo que ele tinha que fazer para a humanidade, dizendo: olha, assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no grande peixe, o Filho do Homem terá que estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quantas horas tem o dia? O dia, só o dia? 12. A noite? 12. É assim que eles contam. Então são 3 dias, são 36 horas. E a noite quanto tempo? 36 horas. 72 horas no inferno. Jesus esteve 72 horas no inferno. E ele diz que assim como ele foi no inferno, Jonas esteve 72 horas no inferno. Jonas foi parar no inferno. Se através de visão, se através de estado espiritual, ou literalmente, mas Jonas foi para o inferno. Deus levou Jonas ao inferno. Não que ele morreu, ele foi. Ele foi e viu o inferno. Ele viu o estado do inferno. Jesus está dizendo: assim como Jonas foi lá e viu o inferno, eu vou ter que ir para o inferno. Mas a missão era diferente um do outro. Mas Jesus coloca como referência o lugar que Jonas foi. Dá para entender o que eu estou dizendo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui tem desejo de cumprir a missão de Deus na sua vida? Levanta a mão. Fala assim: eu tenho desejo de cumprir a vontade de Deus na minha vida. Você tem essa vontade? Cumprir a vontade de Deus na sua vida. Quem aqui gostaria de visitar o inferno? Levanta a mão. Ninguém quis. A última chance, preste atenção. Ei, preste atenção. Repete comigo assim, ó. Fala comigo assim: preste atenção. Teimosão. Preste atenção, teimosão. Preste atenção. A última chance para Jonas se autoavaliar e arrancar a sua autossatisfação foi Deus levá-lo para ver o inferno, para que ele pudesse viver um novo tempo. Diga amém. Amém. Pensou? É duro, é duro, é duro, e Deus vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Foi assim que aconteceu com esse homem. Falta 2 minutos. Eu te pergunto: quem aqui quer viver um novo tempo de Deus? Amém. Vocês devem levantar a mão. Quem aqui quer viver um novo tempo de Deus? Deixa de ser teimoso. Amém? Deixa de ser teimoso. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Deixe as meninices para trás e passe a viver o poder do Evangelho. Deus tem o poder do Evangelho sobre a tua vida. Agarre-se à sua cidade de Nínive, vai e cumpra aquilo que Deus está mandando você fazer. Não olhe para trás. Jesus ficou 72 horas no inferno para mudar o decreto de morte sobre a tua vida. Havia um decreto de morte para a vida de cada um de nós, e o Senhor ficou 72 horas para mudar esse decreto. Você acredita nisso? Quem crê nisso? Amados, crer, preste atenção, crer é muito mais do que racionalizar. Crer é viver a missão dada por Deus. Crer é viver a missão dada por Deus. Aí Jonas, diante do seu sofrimento, lá no ventre